pessoalzinho do sexto ano. Nós vamos iniciar o segundo bimestre falando um pouquinho sobre divisibilidade, tá? A gente começa falando sobre divisibilidade. Por isso que semana passada vocês fizeram aquela atividade que eu enviei para vocês por e-mail sobre que tinha as divisões, o código secreto lá, a frase secreta que vocês desvendaram, tá? Então, o nosso segundo bimestre começa lá na página 3. Lá na página 3 tem uma atividade que vocês vão fazer, que é aquela atividade suas experiências, que vocês trazem um pouquinho do que vocês já viveram para a sala de aula. Então, olha só, esse exercício, essa atividade da página 3, ela diz assim, ó. Vovó Maria Inês recebeu em sua casa seus 2 netinhos. Ela pegou um pacote de balas e disse-lhes para dividirem entre si, com a condição de que ficassem com a mesma quantidade de balas. Como os netinhos são pequenos, orientou-os para que separassem os doces em montinhos de 2 unidades. Ajude os netinhos a se organizarem. Suponha que o pacote de balas tenha 10 unidades, tá? Então, na letra A, tá pedindo lá, separe as balas em montinhos de 2 unidades. Sobra alguma? Então, eu já trouxe aqui o desenho, como se eu tivesse separado as balas. Essa parte aqui, ó, vocês vão fazer, tá? Então, eu fui separando de 2 em 2 balas. Como disse que eram 10 balas, deu certinho, não sobrou nada, nenhuma bala, tá? Aí, a segunda pergunta, a segunda parte da atividade diz assim, agora suponha que o pacote de balas tenha 11 unidades. Se tem 11 unidades, ele quer que você também separe em montinhos de 2 unidades e responda se sobra alguma. Então, o que acontece agora? Quando eu separar em montinhos de 2 unidades, uma das balas vai ficar sem o parzinho, tá? Então, o que significa isso? Significa que vocês, quando a gente separa um número par de unidades, eu consigo fazer pares e não sobra nada. Quando eu separo um número ímpar de unidades, eu consigo fazer pares, mas sempre vai sobrar uma unidade que não vai ter par para ela, tá? Então, essa atividade da página 3, vocês vão fazer, ok? Eu quero que vocês façam esses desenhos, como eu fiz aqui na explicação. Façam bonitinho, que é a primeira parte da atividade de vocês de hoje, tá? A gente vai ver agora números pares e números ímpares. Aquela atividade das suas experiências, ela ajuda a vocês entenderem o que é um número par e o que é um número ímpar. Então, vamos lá. Números pares são números que a gente consegue fazer pares e não sobra nada, tá? Números ímpares são aqueles que a gente agrupa em pares, mas sempre fica sobrando uma unidade, ok? Então, quais são os números pares? São todos os números que sejam múltiplos do 2. Então, olha só, múltiplos do 2. Para explicar isso, para escrever isso, ao invés da gente escrever múltiplos do 2, a gente escreve só assim, ó, M, que significa múltiplos, e coloca o 2 dentro de um parênteses, para significar que são os múltiplos do 2. Então, o que são os múltiplos? São os que estão no resultado da tabuada. Então, quais são os resultados da tabuada do 2?
0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Todos esses números são considerados pares, tá? Quando que é considerado ímpar? Todos esses pares somados com 1. Então, o 0 mais 1 dá 1. Então, 1 é ímpar. O 2 mais 1 dá 3. O 3 é ímpar. O 4 mais 1 dá 5. O 5 é ímpar. E assim por diante, tá bom? Bom, então, números pares são as unidades que podem ser agrupadas de duas em duas. Números ímpares são unidades que, quando agrupadas de duas em duas, sempre sobra uma unidade, ok? Bom, vamos ver exemplos aqui, ó. Esse número, 1.324.689, ele é par ou ele é ímpar? Ele é ímpar, porque ele termina num número ímpar. 288.001 é par ou é ímpar? É ímpar, porque ele termina num número ímpar. 16 é par. 22 é par. 165 termina em ímpar. É ímpar. 998 termina em par. Termina no número par. Então, é um número inteiro, é par. Ok? E esse exercício aqui, ó, é a gente descobrir se os números têm a mesma paridade. Então, a gente pega dois números e verifica se os dois são ímpares, se os dois são pares ou se eles são diferentes. Ok? Ó, eu vou fazer com vocês aqui um exemplo de exercício que está na página 9. É o exercício 1. Então, ele diz assim, ó. Determine a paridade, ou seja, determine se ele é par ou ímpar, de cada caso, de cada exercício que tiver ali, e expresse essa paridade por meio de um fluxograma. Então, olha só, eu tenho o número 1876. Eu vou olhar o último número. O número 6 é par ou é ímpar? O número 6 é um número par. Isso significa que o número 1876 inteiro é um número par. Isso aqui é o que a gente chama de fluxograma, tá? É representar as nossas respostas usando setas, usando um resumo do nosso pensamento, tá bom? Então, é assim que vocês vão fazer todo esse exercício 1 da página 9, ok? Tem várias lá para vocês testarem, eu fiz um de modelo. Lá na página 10, também tem um que talvez vocês tenham dúvida, que é o exercício que a gente acabou de fazer, o exemplo que a gente acabou de fazer. Verifique se os números a seguir têm a mesma paridade ou se são paridades opostas. Ou seja, vocês vão verificar se os dois são ímpares, se os dois são pares, ou se um é ímpar e o outro é par. Então, por exemplo, 45. O 45 termina num número ímpar. Então, o 45 é ímpar. O 93. O 93 termina no 3, que é um número ímpar. Então, o 93 também é ímpar. Isso significa que, nesse exemplo aqui, os dois são ímpares. Então, os dois têm a mesma paridade. Ok? Então, é assim que vocês vão fazer esse exercício, certo? Nós vamos
vamos falar um pouquinho agora sobre os critérios de divisibilidade. Então, olha só. O que significa critérios de divisibilidade? É simples. Para saber se um número é divisível por outro, qual a regra? A regra é que quando você faça conta de dividir, não sobre resto. Então, a regra para um número ser divisível por outro é essa. Não pode sobrar resto. Todas as vezes que a gente for verificar se um número é divisível por outro, a gente tem que fazer a conta de dividir? Então, aí entram os critérios de divisibilidade. Na maioria dos casos, você tem sim que fazer a conta. Então, por exemplo, para saber se é divisível por 32, tem que fazer a conta? Vai ter que fazer a conta. Mas tem alguns casos, por exemplo, quando é divisibilidade por 2, por 3, tem alguns casos que eu vou mostrar para vocês aqui, que existe uma regrinha. Então, você só usa a regrinha e não precisa fazer a conta, e você consegue descobrir se é divisível ou não. Facilita muito o nosso trabalho, tá? Então, por exemplo, ó, para um número qualquer ser divisível por 2, qual a regra? A regra é que esse número seja par. Ou seja, ele tem que terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Se terminar em um desses algarismos aqui, significa que o número inteiro é divisível por 2. E você não precisa fazer a conta para comprovar, tá? Então, por exemplo, o número 1998 é divisível por 2? É, porque termina num número par, tá? Mas se eu quiser fazer a conta para verificar se o critério de divisibilidade está certo, eu posso? Claro, você pode. Principalmente agora no começo, para você verificar se realmente está certo, tá? Então, para ser divisível por 2, o número tem que ser par, ok? Esse é um dos mais simples. Para ser divisível por 3, qual é a regra? Para ser divisível por 3, a gente precisa somar os algarismos. Então, por exemplo, ó, 258 é divisível por 3? Vamos verificar? A gente vai somar o 2 mais o 5 mais o 8. Ou seja, eu vou somar todos os algarismos. Se o resultado for um número que está na tabuada do 3, significa que o número inteiro é divisível por 3. Então, vamos lá, ó. 2 mais 5, 7. 7 mais 8, 15. 15 está na tabuada do 3. Isso significa que o 258 dá para dividir por 3 e não vai sobrar resto. Tarefa para vocês fazerem agora, enquanto assistem à explicação. Façam essa divisão, 258 dividido por 3, para ver que vai dar para dividir e não vai sobrar resto. Mas, vamos pegar aqui um número só para vocês verem de exemplo. O número 27 está na tabuada do 3, certo? A gente sabe que 3 vezes 9, 27. Então, a gente já sabe que o número 27 é divisível por 3 e não sobra resto nenhum. O critério de divisibilidade funciona com o 27? Vamos ver. 2 mais 7 dá 9. 9 não tá na tabuada do 3? Tá. Isso significa que o 27 realmente é divisível por 3, tá? Então, para verificar se é divisível por 3, basta a gente sempre fazer essa regrinha. Somar os algarismos. Somou, deu um número divisível por 3, então é porque o número inteiro era divisível por 3, ok? Outro exemplo aqui, ó. Nesse caso, 5.120. Será que o 5.120 é divisível por 3? Vamos somar? 5 mais 1 mais 2 mais 0. 5 mais 1, 6.
mais 2, 8. Mais 0, 8. 8 está na tabuada do 3? Não. Então, significa que o número 5.120 não é divisível por 3. Ou seja, vai sobrar resto. Tarefa, enquanto vocês assistem ao vídeo. Façam essa divisão. 5.120 dividido por 3, para me dizer depois qual é o resto que sobra nessa conta. Tá bom? Critério de divisibilidade por 4. Então, olha só. Um número natural, ele é divisível por 4 quando ele termina em 00 ou quando ele termina em 2 algarismos que dá para dividir por 4. Por exemplo, ó, na letra A, o número 500. O número 500, ele é divisível por 4 porque ele termina em 2 zeros. Olha o critério. O número 612. Número 612 dá para dividir por 4 porque ele termina em 12. 12 está na tabuada do 4. Então, é divisível, o número 612 é divisível por 4. O número 115. 115 não é divisível por 4. Por quê? Porque termina em 15. 15 não está na tabuada do 4. Então, o 115 não é divisível por 4. Se você fizer essa conta, vai sobrar resto na sua conta, tá? Divisibilidade por 5. O número natural, ele é divisível por 5 sempre que ele terminar em 0 ou em 5. Então, vamos lá, ó. 2.395. Dá para dividir por 5? Sim, porque termina em 5. 850. Dá para dividir por 5? Sim, porque ele termina em 0. 9.634. Dá para dividir por 5? Não, porque ele termina em 4. Ele não termina em 5 nem em 0, tá? Divisibilidade por 6. Quando que dá para dividir? Quando a gente sabe que o número é divisível por 6? A gente sabe que o número natural é divisível por 6 quando ele for divisível por 2 e por 3. Então, quando eu for descobrir se é divisível por 6, eu vou ter que fazer o teste com o 2 e com o 3? Exatamente. Vocês vão fazer o teste com o 2 e o 3. Se der divisibilidade pelo 2 e pelo 3, pelos dois juntos, significa que também é divisível por 6, tá? Então, por exemplo, 132 é divisível por 6? Vamos ver. Ele termina em número par para ser divisível por 2? Termina. Se eu somar os algarismos dele, 1 mais 3 mais 2, 1 mais 3, 4, mais 2, 6. 6 está na tabuada do 3 para ser divisível por 3? Está. Isso significa que esse número ele é divisível por 2 e também é divisível por 3. Isso significa que 132 também vai ser divisível por 6, tá? É assim que você verifica, ok? Divisibilidade por 8. Para ser divisível por 8, parece bastante com a divisibilidade por 4. Só que agora o número tem que terminar em 3 zeros ou os últimos 3 algarismos têm que ser divisível por 8. Pronto, mas aí eu vou ter que fazer a conta assim mesmo? Vai ter que fazer a conta se for 3 algarismos. Mas pelo menos é uma conta menor do que você fazer a conta inteira dividido por 8. Lembrem-se, gente, esses critérios de divisibilidade, eles não significam que a gente nunca mais vai fazer conta de divisão. Não é isso. Alguns números têm um critério para ajudar a gente a fazer menos contas.
Mas não significa que a gente nunca mais vai fazer conta de divisão. Muito pelo contrário. Esses critérios de divisibilidade, eles vêm para dar um auxílio já porque eles sabem que do 6º ano para frente a gente vai usar muita continha de divisão. É uma das que a gente mais usa se for pensar. Então, são coisas para facilitar o nosso serviço, não significa que a gente nunca mais vai fazer conta, tá? Então, um exemplo. 3.000 é divisível por 8? É, porque termina em 3 zeros. 9.048 é divisível por 8? É, porque termina em 48. 0,48. E 48 tá na tabuada do 8, tá? 142 é divisível por 8? Não, não é. Como que a gente saberia disso? Nesse caso, teria que fazer a conta mesmo, tá? Porque para descobrir se 142 é ou não divisível por 8, só fazendo a conta que a gente consegue descobrir. Facilitou a nossa vida em alguns casos? Sim. Mas vai facilitar em todos essa divisibilidade por 8? Não. Vão ter casos que a gente vai ter que fazer a divisão, tá? Divisibilidade por 9. Quando um número é divisível por 9, ele é divisível por 9, o critério dele é bem parecido com o divisível por 3. Para saber se é divisível por 9, a gente vai somar também os algarismos e verificar se a soma é um número que está na tabuada do 9. Se a soma der um resultado que está na tabuada do 9, significa que o número todo é divisível por 9, tá bom? Então, é exatamente igual a divisibilidade por 3. E divisibilidade por 10, por 100, por 1000. Bom, para ser divisível por 10, tem que terminar em 0. Para ser divisível por 100, tem que terminar em 2 zeros. E para ser divisível por 1000, tem que terminar em 3 zeros, tá? Essa talvez seja a mais lógica de todas elas que vocês viram agora, ok? Bom, uma curiosidade agora. Vocês sabem por que que de 4 em 4 anos, nós temos um dia a mais no mês de fevereiro? Que é o dia 29 de fevereiro, que no caso, esse ano, 2020, nós tivemos um ano bissexto, nós tivemos o dia 29 de fevereiro. Vocês sabem por que isso acontece? Então, acontece porque é o seguinte, ó. Na verdade, o nosso ano, todos dizem que o ano tem 365 dias, certo? Mas, na verdade, todo ano tem 365 dias e aproximadamente 6 horas. O que acontece com essas 6 horas? Essas 6 horas, elas são guardadas, a gente junta elas por 3 anos, por 3 anos, e no 4º ano que a gente está juntando, a gente acrescenta um dia no calendário. Então, esse ano nós acertamos o nosso calendário. No final do ano, nós teremos 6 horas a mais. No ano que vem, mais 6 horas. No outro ano, mais 6 horas. No 4º ano, ou seja, 2024, todos os anos múltiplos de 4, a gente acrescenta um dia a mais. Então, 2020 foi um ano bissexto, um ano que teve o dia 29 de fevereiro. Quando vai ser ano bissexto novamente? Só daqui 4 anos, no caso, 2024, tá bom? Bom, então, falando um pouquinho mais sobre o que a gente falou lá no início, lá no comecinho da aula, então, múltiplos de um número natural. O que são os múltiplos de um número natural?
múltiplos de um número natural são aqueles que estão na tabuada daquele número. Então, por exemplo, ó, quais são os múltiplos do número 6, por exemplo? Os múltiplos do número 6 são todos aqueles que estão na tabuada, são resultados da tabuada do 6. Então, vamos lá. Múltiplos do número 6. 0, 6, 12, 18 e assim por diante. Ok? Então, para a gente achar os múltiplos de um número, a gente precisa ir verificando todos os resultados de tabuada, da tabuada daquele número, tá? Todos os números múltiplos começam com o 0, então muita atenção nesse detalhe, tá? Então, todos os números múltiplos começam com o 0, ok? Todo número natural é múltiplo dele mesmo. Então, por exemplo, quais são os múltiplos do 6? 0, 6. Quais são os múltiplos do 5? 0, 5, 10, 15. Então, todos os múltiplos começam sempre assim. O 0, ele mesmo, e depois vem os próximos da tabuada, tá? Qualquer número tem infinitos múltiplos, então, olha, cuidado. Qualquer número vai ter infinitos múltiplos, tá? E o menor múltiplo, que é diferente de 0, é sempre o próprio número. Então, é o que eu disse. Toda a lista de múltiplos começa o 0, ele mesmo, e aí depois a sequência de resultados da tabuada. Ok? Lá na página 16, tem um exercício que tá pedindo assim, ó. É um exercício de laboratório. É para vocês descobrirem algumas coisas, tá? Então, o exercício está dizendo assim, ó. Dando pulos na circunferência, que é o nome do joguinho. Dando pulos na circunferência. Qual é o material que vocês vão precisar? Lápis, borracha e lápis de cor. Então, o que vocês vão fazer? Vocês têm várias circunferências aí, eu coloquei 2 aqui. Vocês têm várias circunferências e provavelmente essas circunferências elas estão em branco aí na apostila de vocês. Na minha estava colorida, mas eu imagino que vocês vão ter que colorir. Eu trouxe justamente para vocês entenderem o que é para fazer. Então, olha só. Ele pede assim, ó. Marque o primeiro número a lápis e quando tiver certeza de que está correto, pinte-o. Se precisar, peça ajuda ao professor. Eu vou enviar a correção desses exercícios na semana que vem. Então, eu peço, por favor, que vocês só façam a lápis esse aqui, tá bom? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão olhar na circunferência de vocês quais são os múltiplos desse número que ele indica com os dedinhos aqui, ó. Então, aqui dentro sempre tem um número. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, nessa circunferência, vocês têm que marcar todos os múltiplos do 13. Então, vai ser 0, 13. Aí, vocês vão testando. O 27, será que é? Não, não é. O 75, será que é? Não, não é. O 40, será que é? Não, não é. Como que vai testando? Fazendo as divisões, tá bom? Entenderam a importância que teve a nossa atividade da semana passada? Para isso, por esses motivos aqui que a gente fez aquela quantidade de divisões. A gente precisava lembrar como fazia a divisão, ok? Bom, o 13 não tinha o critério de divisibilidade para ele. Então, eu tenho que ir fazendo as divisões. Mas e o 9?
Na outra circunferência é o 9 que está dentro. O 9 tem os critérios de divisibilidade. Eu posso usar só os critérios pro? Pode, tá? Então, quando não tiver critério de divisibilidade, tem que fazer a continha e deixar no caderno, ok? Quando tiver os critérios de divisibilidade, aí não precisa fazer a continha, basta usar a regrinha que a gente acabou de aprender, ok? Vai facilitar bastante a vida de vocês, tá bom? Bom, façam os exercícios, eu vou enviar o e-mail pela Neia, façam todos os exercícios bonitinhos e não se esqueçam de tirar dúvidas na nossa próxima aula, tá bom? Beijos, se cuidem, tchau, tchau!